Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Amós. E a você que nos acompanha aí pela internet, pela TV Novo Tempo, pegue a sua Bíblia. Deixa a sua Bíblia aberta também. Amós, no capítulo 3. Agora que a sua Bíblia está aberta, eu quero convidar você a fechar os olhos e erguemos a Deus uma prece. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que privilégio podemos nos achegar diretamente ao Senhor, sem intercessores, sem mediadores. Nós não merecemos isso. Isso vem exclusivamente da Tua graça, Senhor. E nós Te louvamos por isso. Com a Tua palavra aberta em nossa mão, nós queremos pedir a unção do Teu Espírito Santo. Que de fato possamos ouvir a Tua voz. Que realmente possamos entender a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor fale diretamente ao nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você já fez cruzeiro na vida? Alguém já fez viagem de cruzeiro na vida? Eu já fiz uma vez. Eu já falei isso uma vez aqui. Eu sou um admirador desses navios de cruzeiro. Todas as pessoas que eu conheço que já fizeram um cruzeiro garantem que vão fazer outro. A gente só não faz mais porque não aguenta pagar. Embora esteja ficando assim, mais acessível a nós aqui. Mas é fantástico, é fantástico. Esses navios modernos, eles são mega construções. São verdadeiras cidades navegando pelos mares. Na verdade, é uma mistura luxuosa de hotel, de restaurantes, de cassino, de teatros, de shopping, de academia, de clube e muito mais. E o mais interessante, o melhor de tudo, é que tudo isso é com muita qualidade. É fantástico. E por isso tudo, isso atrai pessoas do mundo inteiro que lotam esses navios em qualquer lugar do mundo por onde eles estiverem navegando. Também, pensa comigo. Olha para um lugar desse daqui. Quem não gostaria de estar lá? Vamos falar a verdade? Até eu que sou mais bobo queria estar lá, né? O maior navio do mundo hoje é esse aqui, olha. Em abril do ano que vem, a mesma companhia está para inaugurar um navio que é um pouquinho maior do que esse aqui. Esse é o Harmony of the Seas. É uma cidade do tamanho da cidade de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, navegando sobre os mares. Ele tem quase 20 andares e transporta ao redor de 6.000 passageiros, 6.000 turistas e quase 2.400 tripulantes. Ou seja, são mais de 8.000 pessoas a bordo. É uma cidade. É uma cidade. Sim. Nem tudo é tão tranquilo assim, né? Hoje existem menos acidentes. E essas embarcações hoje são muito mais seguras. Tem muita gente que vai fazer cruzeiro aqui nas férias. Fique tranquilo. Vai tranquilo. Está tudo certo. Mas alguns barcos já naufragaram. Alguns navios já afundaram. O caso mais comum que a gente está acostumado é o do Titanic, que afundou na sua viagem inaugural, em abril de 1922, ou 1912. Tinha 2.228 pessoas a bordo, e dessas 2.200, um pouco mais de 1.500 pessoas morreram no naufrágio. Mas o navio
que teve a maior quantidade de pessoas mortas foi o naufrágio desse navio filipino, em 1987. Um navio de passageiros chamado Dória Paz. Esse navio, ele vinha de uma cidade, de uma ilha chamada acho que é Leyte, não sei direito como é que fala o nome da ilha, e ele estava indo para a capital das Filipinas, para Manila. E esse navio, o tempo estava muito ruim, muito nevoeiro, e ele bateu contra um cargueiro que carregava 8.800 barris de gasolina e de petróleo. Na batida, o navio petroleiro explodiu e os 2 navios incendiaram. As pessoas desesperadas começaram a pular ao mar, mas o mar, além de ter petróleo e chamas, aquela região é uma região que as águas são infestadas de tubarões. Oficialmente, os dados, a lista com nomes das pessoas que faleceram, são quase 1.600 pessoas falecidas. Mas como muitos foram devorados pelos tubarões, como muitos foram queimados pelas chamas, a maioria não foi encontrada. Estima-se que algo em torno de 4.000 pessoas morreram naquele acidente. Esse é considerado o maior desastre naval em tempos de paz, fora de período de guerra. Mas uma vez eu falei sobre esses desastres aqui, e disse para vocês que o número 1 para mim é o Costa Concórdia. O Costa Concórdia, o caso dele é muito curioso. Nem foi uma catástrofe tão grande assim. Mas o que sempre me chamou a atenção no caso do Costa Concórdia foi a atitude do capitão. E toda vez que eu vejo um navio enorme, hoje você vê navios aí com 8.000 pessoas a bordo. Eu viajei, Deus me deu esse presente, nós passamos 8 dias dentro de um navio desse daqui, é uma cidade. Você faz o check-in, você embarca, tudo lá dentro é muito bom. Literalmente você é paparicado ali dentro. Depois de 3 dias estava lá, eu olhei para minha esposa e falei, bem, nós temos que sair urgente daqui. Ela falou, por quê? Porque se eu ficar aqui mais uns dias, eu nunca mais consigo voltar para casa. Eles te carregam no colo. Agora, com tanta gente a seu serviço, com tanta coisa maravilhosa lá, a última coisa que você vai pensar na vida é querer saber quem é o capitão do navio. O Costa Concórdia acidentou pela atitude do capitão do navio. Quem imaginava que aquele camarada ia beber demais, ia ficar fazendo gracinha para uma mulher a bordo, tentando se aparecer, chegar perto demais ali e acabar provocando um desastre daquele ali. Na verdade, o Titanic também afundou por arrogância do seu capitão. Há muito tempo atrás eu recebi uma historinha dessas que circulam pela internet, que eu tenho certeza que não é verdade, e você já deve ter visto também, de um navio norte-americano que viu a luzinha de um barco que vinha ao encontro dele, e de repente o navio norte-americano recebeu a mensagem que ele estava em rota de colisão e que ele devia mudar o curso, desviar o curso dele em não sei quantos graus ali. E a resposta do capitão norte-americano é que era um navio da frota militar norte-americana e que eles não iam desviar o curso. E ele disse, olha, você tem que desviar o curso porque você está em rota de colisão. E ele falou, olha, aqui é o capitão do S. Marshall, não sei o quê, nós temos tantos equipamentos, tantos bombardeiros a bordo, e nós somos o navio de guerra mais moderno do mundo, nós não vamos desviar a rota, vocês que desviem. Ele falou, nós não temos como, aqui é um farol. Aqui é um farol da ilha e você está vindo de encontro às rochas. Claro, isso é uma historinha, mas muitos acidentes são provocados pela arrogância. O fato é, ninguém sabe quem é o capitão quando embarca num navio como esse, sabe? Aliás, a gente não sabe quem é o capitão quando embarca em navio. A gente não sabe quem é o comandante quando embarca num avião. Alguém já pediu o brevet do piloto de avião ali na entrada?
A gente não sabe quem é o motorista do ônibus. Ele está ali na porta pegando o bilhete, mas ninguém exigiu ver a carteira de habilitação dele, ninguém exigiu um teste antidoping dele, ninguém leva um bafômetro para saber se está tudo em ordem com ele. O fato é o seguinte: nós entramos, sentamos, nos acomodamos e simplesmente confiamos na pessoa que está comandando aquela máquina. Por que eu estou falando tudo isso daqui? Porque eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é o piloto que dirige a Terra? Nós podemos dizer que o nosso planeta é uma nave espacial. Podemos ou não podemos? Na viagem que a Terra faz ao redor do Sol, ela viaja a aproximadamente 100 mil quilômetros por hora. Nós somos uma enorme espaçonave viajando no espaço. Quem é o comandante da Terra? Você já se perguntou quem é que pilota o nosso planeta? Essa é uma pergunta que eu e você deveríamos fazer todos os dias, o tempo inteiro. Quando eu olho para o Gênesis e olho para o plano original de Deus, o plano de Deus era um governo teocrático. Sabe o que é governo teocrático? É um sistema de governo vindo diretamente de Deus. Governado por Deus, liderado por Adão. Deus governaria a terra e Adão seria o líder, orientado 100% pela mão divina. Mas quando nós pecamos, quando nós aceitamos o pecado, o que nós fizemos foi executar um processo de impeachment contra Deus. Entendeu isso agora? Quando entrou o pecado no mundo, e o pecado só entrou no mundo porque nós aceitamos, nós decretamos impeachment contra Deus. Nós destituímos a Deus do governo. E instalamos no governo, estabelecemos Satanás como o nosso governador, como nosso piloto. Toda vez que eu falo sobre isso, as pessoas não gostam de ouvir. Porque essa é uma realidade muito dura, da qual eu e você tentamos fugir e correr dela praticamente o tempo todo. Mas eu e você precisamos entender isso. Quem governa a terra não é Deus. Não é Deus que tem autoridade sobre a terra, não é Deus que tem o domínio sobre a terra. Nós executamos impeachment contra Deus e estabelecemos Satanás como governador da terra. E a partir do momento que ele assumiu como governador, não é que Deus não tenha poder para agir, Deus tem poder para agir, mas ele precisa respeitar os limites de um governo que não é dele. Deus é dono de todo o universo, Deus governa todo o universo, mas o planeta Terra, não. Nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos do mal. Por isso, qualquer pessoa que nasce na terra, já nasce como pecador. Você olha aquele bebezinho pequenininho, não fez nada de errado, mas é pecador. Como quem nasce em Curitiba é curitibano. Como quem nasce no Brasil é brasileiro. Nasceu no planeta Terra é pecador. Porque nascemos sob o governo do pecado. Por isso a atuação de Deus na terra é limitada. Deus não tem autonomia para fazer o que Ele quer aqui na terra. Deus não pode agir livremente no planeta. Deus não tem poder de governar a terra. É duro isso, né?
É difícil ouvir isso. A gente não queria ouvir isso. Deus não pode agir no planeta, não que Ele não tenha poder para agir, mas Ele não pode. Deus só tem liberdade de atuação na vida daquelas pessoas que se entregam a Ele e que clamam por Ele. Entendeu a diferença? Claro, se eu tenho muita gente em Curitiba clamando por Deus, Deus tem mais autonomia para agir na cidade de Curitiba. Se eu tenho poucas pessoas em Curitiba clamando por Deus, Deus tem pouca liberdade de ação. O único lugar do planeta onde Deus tem liberdade plena de atuação é na vida daqueles filhos que se entregam a Ele e que clamam por Ele. Essa não é uma atitude permanente. Não é porque um dia você foi batizado. Não é porque um dia você se entregou a Jesus que o resto da sua vida está resolvido. Os próprios discípulos de Cristo que andavam com Ele oscilavam entre estar nas mãos de Deus e de repente estarem fora das mãos do Senhor. E quem mais oscilava, a gente vê na Bíblia, quem mais oscilava era Pedro. Que no instante estava andando sobre a água, no outro instante estava afundando. Que no instante Jesus olhava para Pedro e dizia: Pedro, foi o Espírito Santo que revelou isso para você. E daqui a pouco Jesus olhava para Pedro e dizia assim: afasta de mim, Satanás. A verdade é uma só. Como cidadãos desse planeta, somos escravos do pecado. Somos governados por Satanás. A terra é uma nave pilotada por ele. E a pior notícia que eu posso te dar hoje é de que Satanás é um péssimo piloto. Isso quer dizer que todos nós, eu e você, estamos em uma nave muito mal pilotada. O nosso planeta está em rota de colisão. E eu e você precisamos entender o tempo todo que tudo isso aqui vai ter fim. Lembra que eu pedi que você deixasse a Bíblia aberta em Amós capítulo 3? Se você não encontrou o livro de Amós, pode olhar no índice, porque tem sim, viu? Não tenha vergonha de olhar no índice. O que é que diz Amós capítulo 3? Verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro fazer o quê? Revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Qual é a mensagem que Deus tem para mim e para você aqui em Amós capítulo 3? Tudo que vai acontecer, Deus já revelou para a gente. Tudo que vai acontecer, eu e você já sabemos. Está tudo escrito. Nós sabemos exatamente todas as coisas que virão pela frente. Nós conhecemos ou deveríamos conhecer todas as profecias da Bíblia sobre o tempo do fim, sim ou não? Por exemplo, a palavra de Deus diz que no tempo do fim surgiriam falsos profetas e falsos cristos que enganariam quantas pessoas? Há muitos, se possível até a quem? Aos próprios escolhidos. Sabe o que isso quer dizer? Nunca, jamais confie na palavra de ninguém, a não ser na palavra do Senhor nosso Deus. Por favor, não confie no que eu falo para você. Eu não tenho nenhuma intenção de mentir para você, fique tranquila. Mas como você,
eu sou pecador. Como você, eu sou um ser humano sujeito a erros e falhas. Volta e meia alguém me procura e diz: pastor, olha, aquele texto ali, o senhor falou o texto errado. Por mais que a gente tente acertar, comete falhas. Outros falham intencionalmente. Por isso eu e você não podemos nos basear no que os outros falam. Nós estamos muito acomodados esperando que alguém leia a Bíblia para nós e conte para a gente o que está aqui. Pelo amor de Deus, não faça isso. Essa, amigos, é a única fonte de água pura. Essa é a única fonte de verdade. Mas a gente não gosta muito de ser avisado sobre as coisas que vão acontecer. Estou certo ou errado? Às vezes é mais cômodo não saber das coisas. Parece que é mais fácil fazer de conta de que nada vai acontecer. Lembra dos navios luxuosos que eu falei para você? Imagine você sentado num restaurante bacana daquele ali. Na noite do capitão. E você está num jantar glamouroso. Você está com smoking. Você está com o melhor vestido de gala que você já viu na vida. Um jantar espetacular. Tudo ali é muito raro, é muito caro. E de repente, uma pessoa que você nunca viu na sua frente, nunca viu na vida, começa a gritar dentro do restaurante de que o capitão está bêbado e de que o navio vai bater e vai afundar. É como estar numa praia lotada de pessoas, num dia de verão espetacular, com aquele mar fabuloso, e de repente alguém começa a correr pela areia da praia e gritar assim: saia, saia daqui que está vindo uma tsunami. E você olha e não vê nada. Quando esses loucos, quando esses malucos começam a gritar estas coisas, a gente prefere fazer de conta de que está tudo certo, não tem nada de errado, nada vai acontecer, porque ninguém gosta dessas notícias. As pessoas preferem ficar sentadas, acomodadas. E quando a gente olha para esse mundo, falar, pregar que esse mundo vai acabar, gente, isso é loucura. Por isso que uma das maneiras de entender melhor o que está acontecendo é voltar às origens. E dá uma olhadinha lá em Gênesis capítulo 1, por favor. Gênesis capítulo 1. Lá no comecinho. Acho que você já decorou Gênesis 1, não decorou? Eu já falei várias vezes aqui. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Esse verbo bará é criar do nada. É um verbo que só pode ser atribuído a Deus. Só Deus pode bará alguma coisa. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, você já decorou isso daqui também, né? A terra, porém, era tohu bohu. Lembra das duas palavrinhas que eu já falei aqui? Tohu, disforme, vazio, oco, confuso. Bohu, bagunçado, mais confuso ainda. A terra era sem forma e vazia, a terra era tohu bohu. Era o caos do caos.
Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, quando eu olho para esse texto, eu encontro 3 características da terra antes da criação. Você vê as 3 características aqui? Quais são as 3 características da terra antes da criação? Primeiro, a terra era sem forma e vazia, era um caos. Concorda comigo que era um caos? Segundo, havia trevas, as trevas dominavam a terra. Aliás, você sabe que treva não existe, né? O que existe é a luz. Trevas é apenas a ausência da luz. Não tinha luz, estava nas trevas. E a terceira característica que diz a Bíblia, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Eu tentei entender por que a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. E sabe o que é que eu entendo? Que naquele caos Deus não tinha como atuar. Deus é tão santo, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, que é impossível a Deus atuar no caos. A não ser que Ele coloque a mão para colocar ordem no caos. E foi isso que Ele fez. Então agora você olha para o relato da criação. E eu não vou ler o relato da criação aqui exclusivamente por falta de tempo. Eu sou apaixonado pelo relato da criação. Se eu posso deixar uma tarefinha de casa para você, leia Gênesis capítulo 1. Leia com cuidado, leia com atenção. Leia hoje à tarde. É tão gostoso ler sobre o relato da criação. A maneira como Deus foi organizando o caos. Deus iluminou a terra. A primeira coisa que Ele fez, haja luz. A luz mostrou o tamanho do caos. Aí Ele foi colocando as águas no lugar certo. Separou para cima, separou para baixo. Colocou a porção seca no meio delas. Fez brotar vegetação. Os animais vieram, os animais povoaram a terra. Os animais povoaram as águas. Os animais povoaram os céus. E então Deus assinou tudo isso comigo e com você. Eu e você fomos então criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não colocou a mim e a você para viver no caos. Deus organizou todo o caos. E então Ele nos deu tudo limpo, tudo arrumado de presente. Mas agora eu olho para um mundo de pecado. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. E à medida com que vamos nos separando de Deus, aquela organização colocada por Deus vai desaparecendo também. A ciência tenta de todo jeito provar que nós estamos em um processo de evolução, mas quando eu olho para o nosso planeta, quando eu olho para nós, para a nossa sociedade, eu não vejo evolução, eu vejo o contrário, eu vejo um processo de involução. Toda aquela condição maravilhosa colocada por Deus na criação do planeta desapareceu. E agora a terra aos poucos começa a voltar ao caos. Caos para todo lado que você olhar. Os governantes que eram para servir a população, eles lutam e se engalfiam lutando pelos seus próprios direitos e regalias, ignorando por completo as nossas necessidades. A população, por sua vez, quando protesta, reivindica do jeito errado. Caos. Vê o caos para todo lado que você olha? Quando você vai para o que é público, está tudo errado. Quem paga é quem não tem culpa. Os alunos estão sem aula. Os doentes, os pacientes não têm leito nos hospitais, não têm como ser atendidos. É caos. O planeta grita por socorro. As sociedades mais modernas, as sociedades mais evoluídas do mundo são as sociedades que mais sofrem com catástrofes naturais. E tenho dito. Você vê o caos? O mundo não é um mundo de ordem, o mundo é um mundo de caos.
Nós passamos a vida inteira lutando contra o caos. A gente toma banho. Pouco tempo depois, nem eu me aguento. A gente arruma a casa. Dali a pouquinho, cheio de pó de novo. Você se organiza, sai na rua, e o coração é rasgado vendo gente dormindo na rua, escravo do vício. E não há absolutamente nada que eu e você possamos fazer quando a pessoa não quer ser resgatada do vício. E até a ajuda que a gente acha que está dando, está alimentando o vício e piorando a coisa. Caos. Caos. O planeta grita por socorro. Então nós não estamos evoluindo, estamos voltando para o caos. E quanto mais nos afastamos de Deus, mais mergulhamos no caos. A segunda coisa que esse planeta tinha era trevas. A luz está desaparecendo, porque só Deus é luz. E à medida com que a humanidade se afasta de Deus, mergulhamos nas trevas. E você sabe que luz é sinal de sabedoria, de conhecimento. Trevas é ignorância. Nós estudamos muito. Nós queimamos muito inteligência, mas nos desenvolvemos no lado errado. E nos afastamos cada vez mais da verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. O nosso mundo mergulha nas trevas do pecado. Cada vez mais nos afastamos de Deus, cada vez mais mergulhamos em trevas. Temos muita tecnologia. Nunca tivemos tanta depressão no mundo. Nunca tivemos tanto suicídio no mundo. Nunca tivemos tantas pessoas tirando a sua própria vida por infelicidade. Só Deus é luz. Como você pode dizer que vivemos numa sociedade iluminada se ninguém tem o direito de pensar diferente? Eu não posso dizer que discordo das suas escolhas. Eu não posso dizer que discordo, por exemplo, da sua opção sexual. De posturas que você toma na vida. Isso é feio, isso é errado, isso dá cadeia. Eu não posso dizer que algumas escolhas que você faz na vida são pecado, está errado. Mas não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. Não porque Ele quer implicar com você, Deus está dizendo isso porque Ele ama você. Você não entendeu que tudo que a nossa sociedade está tentando é calar a voz de Deus? E quanto mais a humanidade se afasta de Deus, menor a capacidade que Deus tem de atuar na terra. Cada vez fica mais difícil discernir entre o certo e o errado. E então o que eu vejo hoje é que o Espírito de Deus volta a pairar sobre a terra, sem poder agir sobre ela. Deus olha para esse mundo de sofridão. Deus olha para esse mundo de angústia e não pode fazer nada. Como no caos do princípio. A gente vê isso agora. Filho, a humanidade caminha a passos largos para longe do nosso Criador. A humanidade caminha a passos largos para aquele caos original. Por isso é cada vez mais absurdo pregar sobre o fim. Por isso é cada vez mais estranho falar da necessidade de um Salvador. Por isso é cada vez mais difícil falar da incapacidade humana, quando todas as filosofias modernas dizem toda a força que você precisa está dentro de você. Você não precisa de mais nada. Olha para você, se olha no espelho, tudo que você precisa tem dentro. Tira de dentro de você. E Deus?
Não, você não precisa dele. E aí a gente vai mergulhando, mergulhando, mergulhando. 1 Coríntios capítulo 1, por favor. Primeira Coríntios capítulo 1, verso 18. Porque certamente a palavra da cruz é... Você achou aí em casa? Porque certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Cada vez mais pregar sobre a Bíblia, ter a Bíblia como padrão de vida, pautar a vida por esse livro, exatamente como está aqui, é cada vez mais loucura. Para esse mundo, a palavra de Deus é loucura. A palavra da cruz é loucura. Mas para nós que somos salvos, essa palavra é poder de Deus. Por isso precisamos nos apegar cada vez mais a essa verdade absoluta. Só essa é a verdade absoluta. E no verso 25 diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. O ponto mais frágil de Deus é mais forte do que todos os homens. Por isso, filhos, a verdade é uma só. Por favor, dê uma olhadinha para aquela parede ali. Só há uma verdade que hoje eu quero que você leve no seu coração. Cristo está às portas. A volta de Cristo é breve. E eu e você precisamos nos apegar cada vez mais a esse Cristo. O que você faria se você descobrisse que esse é seu último dia de vida? O que você faria se você descobrisse que essas são suas últimas 24 horas de vida? O mundo está cheio de listas. O que você tem que fazer antes de morrer? Eu tenho que conhecer lugares aqui, ali, acolá. Eu tenho que fazer sexo com não sei com quem. Eu tenho que pular de paraquedas, eu tenho que pular de body jump, eu tenho que encher meu corpo de tatuagem, eu tenho que furar tudo que é buraco que tem aqui para pendurar pedaço de ferro. O que Jesus fez quando ele soube que tinha 24 horas a mais? Quando Jesus entendeu que aquela era a sua última noite na terra, sabe o que ele fez? Se retirou em vigília com o Pai. Passou a noite em oração se consagrando ao Pai. Filho, não dá tempo para a gente ficar brincando. Não dá para ficar jogando tempo fora. Você quer um exemplo melhor do que esse? Apocalipse capítulo 22, verso 12, por favor. Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho. Entendeu a mensagem de Deus para você hoje? Eis que venho sem demora, eis que venho cedo, eis que venho breve, e o meu galardão está comigo, para eu retribuir a cada um de vocês segundo as suas obras. Nós estamos no crepúsculo da terra. Nós vivemos os últimos dias dessa terra. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho para pregar o Evangelho. Filho, quem aqui sabe quanto tempo tem de vida? E a minha pergunta é: o que é que eu e você estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu? Que tal usarmos esse tempo para nos prepararmos para a volta de Jesus? Que tal concentrarmos a nossa vida e a nossa atenção na palavra do Senhor? Que tal usarmos esses poucos dias que temos pela frente para preparar outras pessoas, desesperadamente chamar as pessoas que nós amamos
chamar as pessoas que nós vemos pela rua para se prepararem também para a volta de Jesus. A Terra vai numa rota de colisão. O mundo está à beira de um naufrágio. Mas Deus nos proveu uma cápsula de salvação. Todo aquele que crer em mim terá a vida. Filho, eu não sei como você tem gasto os seus dias. Eu não sei como você tem gasto o seu tempo. Eu não sei quais são as coisas que chamam a sua atenção e que ocupam a sua cabeça. O diabo entendeu que ele nunca mais vai tentar tirar a palavra de Deus do mundo. Ele já lutou muito para isso. O diabo já empreendeu perseguições homéricas para impedir que eu e você chegássemos à palavra de Deus. Milhares de pessoas deram a vida deles para que hoje eu e você tivéssemos essa palavra nas mãos. Mas a palavra está aqui. Então o diabo entendeu que ele não tem como impedir que eu e você tenhamos a palavra de Deus nas nossas mãos. E ele decidiu usar outra estratégia. Desviar a nossa atenção. Ocupar a nossa mente com coisas banais. E tirar o nosso foco da meta da nossa vida. A minha meta não é um quadro. A minha meta não é uma pintura. Eu tenho profunda gratidão ao pastor Irajá pelo presente que ele deu a essa igreja. Essa pintura não foi feita para vocês, foi feita para mim. Foi feita para o pastor da igreja. A maioria de vocês fica de costas para ela. Ela está ali para lembrar qual é a minha missão. Mas a minha meta de vida não é uma pintura. A minha meta de vida é uma promessa real e verdadeira. É um chamado que Deus fez a mim e a você, para que todos os dias eu e você estejamos preparados para a volta de Jesus. Para que todos os dias eu e você usemos a nossa voz, a nossa inteligência, o nosso poder de influência para levar essa mensagem do Senhor Jesus às outras pessoas. Eis que venho sem demora. Filho, Jesus está às portas. E a gente não pode estar brincando mais com isso. Por isso hoje, o único convite que eu tenho para você: esteja preparado para a volta de Jesus. Hoje. Continue focado e preparado na volta de Jesus amanhã. E quantos dias mais Deus te der nesse mundo, concentre-se na volta de Cristo. Concentre-se na palavra do Senhor. Proclame esse evangelho. Porque fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, obrigado pela tua promessa de que logo, muito logo, o Senhor vai voltar a este mundo. Nós vivemos em um mundo em que a gente não queria viver. Nós somos dominados, escravizados por um governo pelo qual nós não gostaríamos de ser governados. Mas por incrível que pareça, a gente se distrai com o serviço de bordo. E deixa de lado a coisa mais importante da vida. Mas hoje, Senhor, nós queremos olhar exclusivamente para a cruz do Calvário. Hoje nós queremos olhar exclusivamente para a Tua palavra, entender o tamanho e a amplitude do Teu amor por cada um de nós. Hoje, Senhor, nós queremos estar focados no preparo para a Tua volta. Hoje, Senhor, nós queremos ter a nossa vida nas Tuas mãos para sermos usados pelo Senhor
para alertarmos as outras pessoas sobre esse evento mais maravilhoso que vai acontecer. Senhor, que teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós. Que nós saiamos daqui cheios do teu amor, cheios da tua salvação e cheios do teu poder, Senhor. Que o Senhor possa olhar para cada um dos nossos amigos que nos acompanham onde estiverem e sobre cada um de nós que o Senhor estenda a tua mão. E que sobre cada um de nós o Senhor derrame a tua bênção. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus te dê um sábado maravilhoso, espetacular.